Ou seja, né, não, você vai ver, esse dinheiro é seu, porque é, trabalhei dentro do banco, eu sei fazer isso direto. Ou seja, né, a constatação de que isso é muito feito, então isso é feito em tudo quanto é lugar. Então, como que é uma coisa que implica, né, aí geralmente as empresas pagam muito imposto, né, justificam-se um monte de coisa para poder quantificar o empregado, para não ter escravismo e também não dizer que o empregado sai caro. E o que é o sai caro perante saúde e doença, né? Tudo aquilo que eu já coloquei. Grupo fachada sobre grupo de risco, horas de trabalho, o que é que transitam entre todas as ações, sobre o desrecurso total, o lixo total, os acidentes totais, né? A jogada que fica conveniente, mesmo assim, esse é o golpe do empregado, esse é o golpe do patrão. Há quem justifique Deus errou e o mundo não ter necessidade de prestação enquanto seja mundo, faça assim. Então, quer dizer, o dinheiro foi colocado para mim, eu otimizei algumas coisas e tudo indica que eu tenho que aí o FGTS seria com o saque de aniversário de 2.400 e tanto, uma coisa assim, como eu já saquei, aquele 1.900 e tanto é meu. Então eu preocupada, falei, nossa, não descontou a multa, você jogou no caixa tem, porque na minha cabeça, eu falei, mas então o que significava tirar e sair? O que significava aceitar o acordo se... Aí depois eu não, seria uma multa dele, porque foi aquela transação, entrou, saiu, jogou no outro lado, né? Ficou uma coisa meio difícil de interpretação. E é difícil sim, muito difícil, muito enganador. Então isso implica em retratar o que fizeram comigo em Aracruz, que implicou muita gravidade sobre a questão da gestão, o enquadrilhamento de como eles ainda fizeram fingir que eu era liberal, que eu não era afetada. Só um momento em que eu fui na minha casa, quando o CREF não estava lá, questão daquele dia do negócio da geladeira que eu coloquei, como se fosse um adestramento. Por que, que ela não está aqui para resolver? Como assim? Tem uma empresa com 300 mil pessoas, eu não sou coordenador, eu não sou gestor, eu não estou trabalhando sozinha no horário. O que disse ser provisionado e está na entrada, entre vários outros, eles têm carteirinha, eles têm tudo, eles têm cobertura para tudo. Como assim? Eu fico o dia inteiro aqui, aconteceu um negócio que eu quase não saio, quando chego coincide com o CREF, como se eu tivesse que ter uma punição e o CREF fingindo na abordagem, né? Que, né, uma flexibilização, como se não entendesse a coisa interna. Isso depende de ser transferido para um cara, ou seja, o outro mostrando escravismo sobre mim e adestramento que ele tem a liberdade e como já tudo já tivera sido avisado antes, perante todas as complexidades do qual eu ainda não amarrava e entendendo, para dizer, né, todas as gravidades deles não me prestarem conta, onde a energia da cidade, o erro envolvido com a academia, porque o cara foi lá avisar, porque eu precisava de notificação de uma carga horária para levar lá na tal da Excelsior ou qualquer coisa assim, que também é para pegar e entregar para a empresa e falar, ó, lincha esse que está reclamando isso, está descobrindo quadrilha, quadrilha, quadrilha. Então, quer dizer, o cara não só teria que pagar, como que o cara faz uma coisa daquela de ir na boca do caixa, me fazia assim, o Carlos Antônio de Almeida. Então, que depois criando situação de que eu não quis fazer o demissional. Como? Se o negócio teria que ser feito antes, entregue a eles. Olha a situação de criminalidade que eles colocaram, o tempo que eu fiquei trancafiada dentro de casa, sem cumprir o aviso, as agressões que ele já fazia direto como jogada para ostentar ele, o viadão fresco, né? Achar o dono da coisa, porque ele é o burrão, mas a fartura de dinheiro das compras que ele fica fazendo na internet é tão alta e cada um tinha uma quadrilha e tal, então a quadrilha tinha que reduzir um pouco, não significa que eles não estavam superfaturando. Que a gente viu o que foi o sistema de ameaça da gestão e como que colocava o empregado a zero, a servir todas as quadrilhas numa complexidade muito grande. E a maioria só queria tirar o deles e pronto, né? Então aí a questão da academia performance que eles colocaram comigo, quer dizer, aí o montante gerou uma conta enorme. Aí ficou aquela culpa, você não tem o dinheiro, é um dinheiro que eu trabalhei, estava ali, não só tinha o dinheiro em mão, mas eu tinha dinheiro em conta, fazendo uma conta que era para mim, que mesmo que o governo saca, já sacava, é como se eu já fizesse uma reserva, também descontando para ter aquele dinheiro. Então o cara não só não deposita a conta, como ele vai na boca do caixa, pegar o dinheiro e levar para ele. Esse dinheiro tinha que ser depositado, entregue, não era, não, era para ser, ou seja, na verdade ele depositou antes, né? Que teria sido extraído do caixa.
Ou fica, na verdade, também como se eu tivesse... Pois é, tem essa questão no caso. Olha como tudo é complexo. Eu quero transferir eu enquanto... Vejo isso como tudo errado. Pela lógica, né? Aqui descontou o capital. No capital de salário eu não tinha aquele capital. Então ele depositou, eu teria que devolver a ele. Volta essa questão. Eu tinha chegado a essa linha de raciocínio antes e eu tinha tirado isso daí, da ideia. Então, ou seja, de fato eu deveria pagar, né, pela lógica, se não fosse um somatório de infrações, porque ele mesmo teria depositado a multa antes. Então eu realmente tinha que depositar, pela lógica, eu deveria, sim, seria a mesma situação colocada aqui. Voltando isso aqui, eu teria que voltar esse dinheiro para ele, mas o cálculo final, coisas lá envolvidas, a lanchonete, tipo, fica tudo ao modo deles, né? Então muita coisa lá na academia, então ficou colocado dessa maneira. Então quer dizer, situações, né, colocando aqui, que eu acabei vendo isso aqui como ele ter que depositar lá na hora, não, ele depositou antes, eu tinha que, pela lógica desses acordos que geram infrações, eu tinha que dar esse dinheiro a ele na boca do caixa sim, que na verdade também não, tudo isso é absurdamente errado. O sistema de linchamento foi muito grande, então eu coloquei toda a complexidade disso e eu exijo. O que é a transparência de você não ser um criminoso de guerra e você ter uma transparência de botar os limites do corpo como seus campos telecinésicos, né? É você justificar e dar ao outro direito de falar por que Deus está falando. Não existe esses valores basais como diferença para as pessoas. Quem quer ficar na fila de seu eleito substituir, de entender a constante, mas né, qual é a distância de um para o outro? O que fica a especificidade de tantos na cama de um, ou cada um tem que entender coisa que não resolve sobre a individualidade, mas é o trabalho implica que para você usufruir todas as coisas, você tem que entender, né, é tudo na cama de cada um, entender o limite da cama de cada um. Há um governante, arrasta, não arrasta sozinho, e todo mundo tem a matéria como uma forma de prazer sobre todas as coisas, como entendeu que vira fardo, mas num dado momento ninguém sabe, ninguém viu, independente da carteira, ou esse é o montante que gera com capital, esse tem que pagar mais, esse representa o dono, se tudo der errado, é lucro, né? Quer jogar um filho fora, tira o rabo do incesto, tira o rabo da pedofilia, tira o rabo de tudo aquilo, aproveitam várias situações entre acontecer e não nada, não ter responsabilidade sobre a origem dos outros e a própria origem, sobre o câmbio de como nascem a qualquer modo e acontecem aterrissados em algum lugar, porque então virou uma criminalidade. Até que ponto existe quem quer ser herói num palco de governo, porque sabe que todo mundo tem uma responsabilidade. Você pode até tomar uma cadeia, implica quem gosta de cadeia dentro fora, quem tem cobertura dentro fora, em teoria de que eu vou fazer uma mudança na história, eu vou fazer uma conquista histórica, uns não vão entender, mas outros vão entender, que eu quero apontar uma coisa que eu estava vendo na televisão, até que ponto rivais são amigos, fingidos inimigos em alguns, dizer que poucos entendem, seguram, sabem administrar um capital alto, porque a maioria vira um peso, um fardo, e muitos não querem saber. Assim fica justificado. O que fica feio para quem é, né, imperador, monárquico, papa, não sei o que implica que num dado momento, o que está errado nas entranhas, nas ambições de volume, de dizer que em alguma velocidade todos matam, ficam todos desconhecidos independente da língua, e alguém quer ser esperto para botar a mão, mas existe alguém acima, que implica administrar volume, como alguns crimes internos não são corrigidos diante de que é a entranha de cada um. Tipo, no final do dia você tem uma tropa, tem isso, tem aquilo, mas você também volta para casa com um montante cada vez maior. Você não tem uma mulher só. Também foi fiel desse, fez isso, implica quem somos perante as leis divinas, perante o trato, independente da linearidade de temperatura, de produções tais, que percebe-se que tem tudo em todos os lugares e vira uma inconveniência quem paga para estar sempre no frio, como é a diferença de produções dentro de uma casa, sistemas corporais, para dizer joga de repente no outro lugar, não é só assim, tem montantes, como o cruzamento de raça, de dizer que são todos iguais, como ver o cabelo, o gasto do sexo, os apetrechos de tudo, que implica quem somos perante monoteísmo, né, de fato, ou o que assim justificou, isolar e dizer que está entre um relacionamento, dizer que até que ponto não é escape de probabilidades, o que é você entender e ter relações heterotróficas e ter direitos e deveres, ou pelos deveres ter direito, pelo direito de ter dever,
né? Mas dizer como eu coloco o relativo e o que é esse relativo o tempo todo em 24 horas, perante os basais, perante os sistêmicos, e dizer o que vira não caber, sobre cumulativismo, que vira história de quem história, né? O paradoxo da história. Estão colocando, voltando a criminalidade da coisa lá, para implicar que ainda fica embutido que se faz algo certo, que não fala, ó, eu tô tirando isso de você, ou isso eu depositaria, isso não é falado em momento algum de forma correta, esse daqui volta. Ou é falado, mas é uma complexidade que durante todo o tratado de, né, fiscalização, abordagem, porque pela lógica você assina algumas coisas, o que é faz 45 dias, né, de experiência, 90, e um ano de férias, né? Tem até mais um ano para dar. Como assim, se você for avaliar se é um ano, é uma proposta de que você trabalhou um ano, se trocou de emprego, ou se vira já 90 dias de não sei mais o que, dias de pico que você não é liberado, o que virou o calendário vantajoso para quem conheceu o turismo, descansar sobre o que, querem viajar, querem isso e aquilo, querem tirar um dinheiro em outro lugar, o que vira, né, quem sair com vantagem sobre produções periodizatórias. Quem vira dono das datas comemorativas, ganha em populoso povoado ou perde, vai gênio por lá fica, ou vai fracassado por lá, destrói um monte de coisa que não ficam compreendidas em que tempo vira bomba para outro governo. Sobre migrações, eu dizia, um foi passear e assim ficou, mandou dar baixo, nem deu baixo. Mas em que momento fica a troco de quê? E o que são os registros e o campo histórico sobre todas essas coisas? Que justifica quem é o calote de quem é a falsa genética de quem, que é a racialidade que fica cobrado, né? Abre-se um tribunal, qual é o paradoxo do judeu? Qual é o paradigma do alemão? Ou qual é o paradigma do alemão é o paradoxo do judeu. Então eu estava olhando isso aqui, a questão lá da academia performance, sobre alinhar essas condições, fica é o que ficou em aberto. Eles ficaram lá em Aracruz me pedindo um documento, ou criando uma situação, ou seja, a mulher do cara totalmente envolvida, que seria a dona, teria que aprender a mandar como a dona, né? Ah, você ficou pendente ou você voltou. Outro pior ainda, ficou confusa sobre aquela condição. Ah, eu botei 8.000 ou eu paguei 8.000, querendo justificar que eu aceitei uma coisa, porque dizer se ela fizer alguma coisa, ferra todo mundo. Dizer que ela entendeu, então escreve para ela, e sempre ele mandando as mulherzinhas deles, que não são inocentes, cheias de cirurgias plásticas, ouro, dinheiro, tudo que transita, agiota,mento dentro das academias. Então somos escravos de todos eles, do último da recepção. Então aí, quer dizer, aí ficou ligado para mim, como que teria fechamento, o banco lá na época, ele tava, ou tinha negócio de greve, ou isso, aquilo, ou o cara era aluno da academia. Aí eu entreguei um papel que, pela lógica, a academia não tinha nada a ver com a situação do fechamento. Então, se dependia de um documento e estava pendente, só ia concluir depois que eu entregasse. Foi feita aquela coisa, tudo entre amigos, eu levei lá na academia, lá. Então, você entrega aqui, amigo que entrega no meio, que é na verdade o que pegou depois o documento para mim, mas quantidade de pessoas que fica, né? Que na verdade os erros de você gerar no final, e quando você está muito tempo lá dentro, eu estava muito tempo, depender dele ir na boca do caixa por questão do montante, mas o que era um linchamento que você sente a culpa, que é um universo de coisas caras, estimuladas, onde eles entendem os caros, eles consomem os caros, eles não otimizam saúde, não otimizam economia, nada, e ficam absurdamente ricos, os que eram os traficantes, leigos, provisionados, que se tornaram que eram recepção e professor e títulos, eram todos eles, que é o que eu coloco o quadro clínico de cada um em particular, que se tornou o personal mais caro, continuou seu dono participativo da empresa, sócios, ladrões, fingidos, roubos inocentes entre irmãos, que é você ter embaixo de uma sociedade que no final você passa tanto tempo e não tem aquele capital, e o que tivesse ter aquele capital, né, para tirar do salário, né, e fazer, porque pela lógica, além de tudo, eu teria que ter o dinheiro para pagar. Se o cara morre no outro dia, eu não consigo nem sacar e fazer a finalização. Tudo bem, finalizou, pagou ali, tem uma papelada, né? Que no final das contas eu aqui não entendendo tudo, ainda pensei, resolvendo tudo, o papel aparentemente assinando, e você não especifica, nem especifiquei ver se era seguro-desemprego, isso, aquilo. Pode ser coisas de lugares onde você depende de deslocamento maior, não voltar de novo, não ter dinheiro, alguém te roubar no meio do caminho o celular, roubar documentos, você não conseguir. Eu vejo a complexidade da cidade grande, de todas as coisas. Então eu pontuei tudo, eu tô vendo isso tudo como uma dificuldade. A inocência, olha a cabeça dela. Imagine administrando né,
O que são as coisas, se mediante tudo isso, o que é uma roupa colorida, né? O que é a cabeça dela, onde que ela botaria o dinheiro? O que é botar o dinheiro, né? O que é doar, tenho isso tudo, vou doar para um preso. O preso, quem controla o preso que está dentro, o ladrão que está dentro, o encarcerador que está dentro, o encarcerador que está fora. Em que momento eles fingem protecionista e quando chega um montante de dinheiro, quem operaciona o que é para o dinheiro fazer, né? Igual, lembrando que o negócio do papai mandou, ou seria para recuperar presos, né? Ou como que é doentes, débeis mentais, deficientes, quem são né? O tempo são, que não faz o miserável, tem um tempo de um filho na barriga, como chega esse produto final do filho, meio do caminho, montantes sociais que parece que nem pouquinho da Índia dá conta de acompanhar. Passa uma pandemia, passa não sei em que tempo, dobrou as populações. Então quer dizer, dá um conforto, então conforto eu também posso, quero um filho meu, quero mais dinheiro. Não entenderam como sair da questão da miséria, o paradoxo da miséria de quem? E dizer na prática, quem fecha, quem coloca na casa, quem vira, porque ainda cai sobre a inteligência virar burrice, sobre um campo de professor comum, eu entro como um professor comum ou como nem professor, ou como uma industrialista total, que não entra como aqui, mete a mão e fura tudo, se não é 110, 220, não trepa em tudo, e uma complexidade que eu domino, que esses empregados não dominam, cai por terra, que eles não têm direito de entrar e sair, fazer e meter a mão sem ter acesso a essas coisas, e ao mesmo tempo você se vê bitolada. Tudo está na tua cabeça, está operacionalizando tudo, autossegurançando, prevenindo, e aparentemente como se você não tivesse saído de uma estática, se tornasse uma débil mental dependente e mesmo se torna o quê? Uma pessoa especial. O que é um paradoxo do especial, né? Sobre cotas indenizatórias, sobre o que levam a dizer em que momento você tem que ser uma engenhoca, sim, para ficar entre eles e se torna diferente, porque pela lógica, se eu tiver velocidade, eu nem existia em corpo, eu nem aconteceria, ou é uma solução total que implica que esse capital colocado como inflação, como erro, como Big Bang, o limite de alturas e profundidades, fica constantemente o erro do próprio Deus, que não parou para pensar, que está pensando agora, ele constantemente morre e nasce, a combustão existe, passa deixando essa informação, mas não vira prática para os que são em trânsito. Tem que entender, mas na prática, não tem aquela coisa na prática, sentem, comem, saem fecundados, né? Porque o ET chega e fecunda, né? Assim fez Jesus com Maria, se não fez, faz com homens indiretamente sobre o trabalho e deixa o paradoxo do trabalho como prazer absoluto, se sentirem donos, num dado momento não é dono, ou dizer que num dado momento Deus também não é dono, ele convida um novo empregado, ele se vê dono de repente, ou é um dono ladrão, porque senão teria resolvido, ou carregava tudo embaixo do braço o tempo todo, como que vai ser subproduto de um montante, tem-se essa teoria, né, até que ponto você ser convidado e desconvidado ao seu alto capital corporal, né, a justificar as elementares ou todas as coisas, o que é o constante autocriado ou o convite do autocriado e do não autocriado e a linearidade sistêmica sobre tudo isso, quando você sozinho, o que é entre um outro sem compromisso, mas o que é entender na pauta de um filho sobre a responsabilidade de um, ainda que tenha dois, a integralidade do um e o alto um, né? Sobre todas essas minuciosidades do que é de fato o peso da constante, em que momento você inflaciona ao paradoxo do seu instantâneo, desse paradoxo do seu instantâneo, que momento você engenhoca. Você precisa retardar para exatificar, quem justificar o outro acelerar. O acelerado se torna assimétrico, ou um retardado osmótico intersticial, a quem justifique o valor moral de retornar ao próprio capital. Faz esse paradoxo, né, dizer que Deus ele é entre o outro, o céu, o inferno, vilão, mocinho, dizer que não existe inocência em lugar algum, ou por que não existe inocência? Quando o acidente, onde está o erro, né? Que momento colocar esse fator ressurreição, quem viu, quem não viu, eu estava o tempo todo, mortes não, né, não calculadas, ou numa mesma vida, condição diária, independente de dormir ou não dormir, tudo numa mesma vida, quem coloca viajante no tempo, eu estive o tempo todo, que é a questão da alma, a minuciosidade da energética, todas essas situações quando a gente tem que colocar, de repente se tornar humano cego, divino além do próprio, e ter oportunidade de ter divino além do próprio Deus. Se você deixar Deus entrar, ou dizer que Jesus falou assim, o assado, você se torna ainda muito maior do que isso aqui. Dizer uma coisa que é de fato o que teoricamente ou pela prática também, eu fui a todos os universos do corpo e estou aqui fazendo. Sobra alguém dizer feio, bonito, doente, quem vai me apontar de doente? Quem vai me apontar meus superpoderes, né? E dizer até que prove o contrário, o que é que prove o contrário? Me fazer tentada,
né? Dizer que em algum momento eu bater e dizer não, não quero morrer de novo. E dizer que eu tenho medo, que eu tenho trauma, que eu escondo, que eu sou o diabo, que eu sou a peste, que eu sou, né, o que que vira justificar, né? O observável, o tocante, o invasivo, a intervenção, né? Que no campo profissional dos cortantes ou das práticas tais que não fala que é o morto aqui em vivo, né? O invasivo, até que ponto o paradoxo do invasivo fingidamente inocente, que é prático, entre o que é o interventor problematizador, entre o que é invasivo e não invasivo. Poder jogar com que ninguém sabe, ninguém viu, com o campo da intelectualidade ou da fala, ainda que você catabolize, utilize recurso, a transação direta e indireta tenha o valor heterotrofível, a quem justifique a heterossexual ou entre sair do um, sai ou não sai do um, quando, num dado momento, apontar a heterossexualidade a qualquer acaso implica você fecundar entre um outro do sexo oposto e fazer um dois, que até que prova o contrário, você é entre todos eles, ou a quem justifica você gostar, ou ter vivido sexo, isso, aquilo, você entra como não praticante do dois. Você tem que comprovar também uma experiência que também tem uma especificidade, mas que você não deixa de ser um, né? A quem comprove sair de você um outro um, a quem ele também tem que ser convidado a querer ser segundo entre terceiros, nem segundo, e até que ponto justificar esse tempo da onisciência desone inconsciência, né? Que depende também da relação de quem transfere você adquirir tamanho, não significa entendimento interno, e não ter tamanho também não significa, mas o pequeno depende de estrutura corporal, até que prove um modelo instantâneo de o que já é comprovado, né? Permite que o subatômico se mostre sobre potencialidades de cerne, de fissão, de fusão, paradoxo disso aí. Se comprova que eles existem e acontecem e mostram o poder da elementaridade uniforme, padrões que não tem que ser questionado como mudança anatomizável a ser mudada. Então nós temos essas questões quando, né, a matéria permite toda a colocar como artificialidade, e essas questões ficam colocadas, tudo isso leva em pauta porque que o rebuscando a complexidade das coisas, né? E colocando o que realmente o fator surpresa é, né? Em que momento humano totalmente com praxis total e é aparentemente que é a prática do outro, que é a teoria do outro, que é a praxis do outro, porque eu tenho o avanço do futurismo corporal, do que colocou como física além do teste de um montante para poder vender e ficar rico, tirar do éter. O que são as complexidades do corpo e ao mesmo tempo tem a exata e não tem a exata de ninguém. O que vira, né? A oralidade tem, o teórico, olha a teoria que eu fiz, a praxis que eu tenho, né? E a quem fica questionar isso do outro, a quem tem que obedecer leis, que dizem que num dado momento existe um engenhocamento para fazer a coisa andar, constatação tal, para dizer que em que momento vira processo acumulado, dizer que o executivo, legislativo e judiciário não andam ao mesmo modo, que é a complexidade de todos, e dizer que quem fica com o governo ou é um governo entendendo tudo isso, não compensa ter o empregado que finge que basta que esteja dentro, ou bote a mão, ou é o outro que tem que responsabilizar porque ele não tem igual, se tivesse teria feito, né? Dizer que não tem percepção sobre o que é a alienação da coisa toda, que eu coloquei, que volta a dizer a questão lá de Aracruz, da Academia Performance, perante o que é, pelo tempo que eu trabalhei lá, e a complexidade do fechamento lá que na verdade eles não poderiam ter feito daquela maneira, né? Colocando a questão da educação física, que volta a rebuscar o que é um trabalhador comum, depois eu passei a me tornar trabalhadora comum, o que eu coloquei, o linchamento vindo da educação física, a gravidade de me ver o que era, quando voltar, quanto tempo depois, sabendo que todos otimizam e utilizam os recursos da complexidade mesmo, nem registrado em carteira ou entre som salário. Então eu passei num potpourri de empresas que significam as máximas das ambições corriqueiras, a gravidade de duráveis, de semi-duráveis, o que é uma loja de decoração que tem tudo e ao mesmo tempo arte e ao mesmo tempo também coisas entre arquiteto, a gente botou panorama sobre tudo aquilo, que são apetrechos, como eles ficam, não ficam, entre pandemia, entre se tornar, né, entre fungos duráveis, não duráveis, entre colocando todas as reparações, ou como eu coloquei ao longo do tempo, quando eu era criança eu comprei isso aqui, eu não repetiria, olha como que isso aqui estraga. Mas se a gente limpar a pessoa e no outro dia isso vai virar fungo lá.
né? Não necessariamente, mas colocando questões do que convida a manutenções, acúmulos, doenças, tudo, quando num dado momento padaria também ser supermercado, farmácia também ser supermercado, também ser, né, supermercado ter padaria, ter loja de material, de parte de material de construção, bebida, né? A questão da farmácia comum, que começa com a bebida ou sai com a bebida, o isolado do que vira o natural, não mais natural, a quem é artificial, até que ponto, né? Fórmulas, todas as questões. Então eu volto depois a colocar, já colocando, né? Mas o nível de infração que ficou em aberto e que gerou um efeito colateral e que coloca a gravidade do CREF e o que fica um fardo para quem pega essa educação física e colocar a criança na quadra, ou a multidisciplinaridade de ser diferente ou ser dinâmico, o que é a seriedade da teoria que tem que estar para todos, a dinâmica que está para todos, o fardo que está para todos, mas o que virou a educação física tira ou não tira, ou que é o profissional dinâmico entre habilidades e recreações, toda a situação que é a dinâmica para a própria fala. Ei, bom dia. Ah, tá registrando 1 hora aqui a palestra dos meus resumos da madrugada aqui. Eu cortei isso aqui, meu cabelo tá todo lambido. Eu tava finalizando um negócio que eu estudei. Ontem eu vim, né? Fiquei direto. Eu cortei, pedi pra meter a tesoura, mas veja bem. Deixa eu fechar aqui.